Bom, e para falar sobre o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que vocês vão fazer agora em 2020. Esse é uma prova, né, que acontece em todo o país no final do ciclo. Então, todos os alunos do terceiro ano do ensino médio são avaliados para que eles possam, através desta prova, pleitear uma vaga numa universidade, seja ela pública ou particular, através de alguns programas, né, do governo. Mas além de você ter essa possibilidade, você pode ainda buscar os seus sonhos, não é? Através desse exame. Então, esse é um ano muito importante para vocês, em que vocês vão pensar também na carreira profissional, né, que vocês querem seguir. E, possivelmente, né, talvez a maioria de vocês queiram realizar isso entrando numa universidade. Mas vocês podem estar pensando, né, aí com seus botões, mas, como é que nós vamos fazer isso com todo esse problema que está acontecendo de pandemia, de isolamento social? Como é que a gente vai estudar se a gente não está tendo aula? Como é que nós vamos alcançar esse objetivo se a gente não consegue, né, acompanhar o currículo, as matérias, etc. Bom, primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que este é um momento que exige de nós muita calma, certo? Então, muita calma nessa hora. Calma também tem como sinônimo a palavra paciência. E o que é ter paciência? É ter paz, não é? Durante, né, a espera. Então, ter paciência é ter paz na espera, ok? E como eu costumo falar todos os anos, eu não sei se eu falei para todas as salas, este é um ano de Enem e não de fazer neném, tá? Aqui é um bebezinho enrolado. Então, este é um ano de Enem e não de fazer neném, certo? Por quê? Como vocês sabem, os hormônios não se convertem, certo? Bom, continuando, eu gostaria de falar para vocês assim rapidamente um pouquinho sobre como foi quando eu estava também na idade de vocês, pensando o que eu ia fazer, que carreira que eu ia seguir, que caminho eu ia trilhar, não é? Porque é uma fase de muitas indecisões. Nós ficamos preocupados, né? A família dá palpite, você deveria fazer essa carreira, seguir aquela, seguir a outra e tal, e tudo mais. E a gente fica um pouco perdido, né? Então, só para compartilhar com vocês, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, não existia nada disso de Enem, de ProUni, Sisu, não tinha nada disso, né? E eu era, né, uma adolescente, como vocês, saindo do ensino médio com um monte de sonho na cabeça, né? Então eu tinha assistido uma novela que se chamava Fera Radical, e eu ficava sonhando, né, na minha mente, que eu ia conseguir ser aquela atriz, aquela personagem que estava na novela. Ela trabalhava com computador, não é? Essa personagem. Eu não tinha computador, poucas pessoas tinham computador nessa época, né? E ela também pilotava uma moto. Então, para mim, né, aquelas eram as duas coisas que me motivavam bastante, muito, muito, muito mesmo. Então, eu queria pilotar uma moto e trabalhar com computador. Só que quais eram as minhas habilidades sobre aquilo? Zero, não é? Então, prestei o vestibular na Fundação Santo André. Primeira vez, passei na classificação 350, tinham só 70 vagas. Na segunda vez, no ano seguinte,
eu passei no número 980, lembrando que só eram 70 vagas, então eu caí na real, né? Porque, tudo bem, brasileiro não desiste nunca, mas uma vez, duas vezes, insistindo em fazer a mesma coisa, que era o processamento de dados, que hoje eles chamam de TI, né? Realmente não era para mim. Porque quando a gente percebe que uma coisa não está acontecendo, não é fácil, não nos deixa em paz, né, traz uma certa preocupação, é porque não é para nós mesmo. Então é melhor abandonar essa ideia. E aí eu comecei a pensar, bom, quando eu estava no ensino médio, na sala de aula, quais eram as disciplinas que eu gostava? E aí eu fui fazendo uma lista. Ah, eu gostava de português, então eu podia fazer o curso de letras. Quem sabe, não é? Eu amo ler, adoro livros. Talvez eu até tivesse me dado bem nessa área. Mas eu também gostava muito de química. A minha professora era uma japonesinha, sabe? Que falava tão enrolado e que eu não entendia absolutamente nada. E de química, o que eu compreendia eram algumas fórmulas, fórmula da água, a fórmula do gás carbônico, né, o dióxido de carbono. E eu falei, bom, vou tentar, né? Quem sabe não tá aí a minha chance de futuro. Então eu comecei a me programar. E o que eu fiz? Eu comecei a estudar. Então, estudar, me preparar passou a ser o meu foco, certo? E é isso que eu acredito que vocês devem fazer nesse momento. Então, vocês estão tendo bastante tempo em casa. Eu sei que tem muito, muito, muito trabalho. Todos os professores pediram coisas para entregar. A professora de química ainda não pediu, mas vai pedir também. É que antes de pedir toda essa matéria, eu queria conversar com vocês um pouquinho, não é, sobre carreira, sobre futuro, sobre escolhas, né, sobre sonhos, sobre ambições, tudo aquilo que a gente quer realizar na vida, não é? Então, vocês não podem perder o foco, não é? Então, vocês têm que fazer o quê? Se dedicar, estudar mesmo, buscar informações na internet, tentar realizar os exercícios, tirar dúvida, né? Buscar ajuda de alguém, se for necessário. Nós, professores, nós estamos aqui. E quanto mais o tempo vai passando, como aconteceu comigo, porque aqui eu não prestei o vestibular logo que eu saí do ensino médio, eu prestei um ano depois e fui mal. No ano seguinte, eu fui pior ainda. Mas, quando eu escolhi o curso certo, não é? De 70 vagas, eu passei no número 35. Ok, não era uma excelente classificação, mas no final do curso aconteceu uma coisa muito interessante, que no final do curso foi feita uma espécie de indicação de quem seria o melhor aluno da turma, e por toda essa minha dedicação e mantendo o foco e tudo mais, claro que o meu objetivo nem era esse, eu não sabia que existia essa premiação, mas o Conselho Regional de Química me indicou como melhor aluna da turma, né, daquele ano, e eu fiquei super feliz. Então, assim, tudo que a gente faz, que a gente se dedica a fazer, acaba tendo o quê? Tem um retorno, né? Tem um benefício, tem sempre uma parte muito boa,